Meu nome é Letícia Fernandes Leal, eu sou escritora. Eu gosto de dizer que eu escrevo livros para jovens milênios que pagam boleto e sentem dor nas costas. É claro que os livros são para pessoas de diversas idades, Sim. mas muitas vezes eu escrevo sobre questões do que parece incomodar essa geração milênio, que foi a geração que viveu a transição para a internet. Verdade. Então eu gosto de referências envolvendo computador, internet. Eu escrevo principalmente poesia, mas esse ano eu lancei meu primeiro conto ilustrado. Que e legal. eu faço já há algum tempo o trabalho de distribuir poesia grátis em feiras literárias, eventos literários. E hoje eu estou aqui no Xerimbão com um livro na mão, Isso. distribuindo também poemas. E me conta uma coisa, Letícia, foi essa sua trajetória até chegar a escrever, até chegar a esse projeto maravilhoso de poesia grátis, no qual você vai distribuindo não só uma poesia, mas é uma reflexão, é uma alegria, é um pensamento. Como foi isso? Acho que são duas histórias que se combinam. A primeira é de como eu me tornei escritora. Eu cresci numa casa em que os meus pais me davam muitos livros. E um dia, eu tinha 8 anos de idade, uma criança ainda, eu ganhei um livro chamado Pai, Me Compra um Amigo. E apesar de fazer muito tempo, eu tenho uma lembrança muito forte desse dia, em que eu estava numa rede da minha casa, lendo esse livro, e eu comecei a chorar. Eu me emocionei. Olha. Pai, Me Compra um Amigo, um livro brasileiro, com esse foto, e conta a história de um menino que tinha dificuldade para fazer amizades na escola, e ele ia ganhar um irmãozinho. E eu achei aquilo tão tocante, eu comecei a chorar. E assim, do alto dos meus 8 anos, eu pensei, eu quero escrever coisas, quero escrever histórias, quero produzir histórias e, enfim, que façam as pessoas sentirem isso. Quero criar livros. E eu fiquei muito impressionada, porque eu já tinha chorado vendo filme, né? Vendo Rei Leão, vendo desenho da Disney, mas nunca lendo um livro. Então, no dia que eu descobri que a gente se emociona dessa forma com a literatura, foi o dia em que eu decidi que eu queria ser escritora. Só que eu era uma criança. Então eu fui crescendo com essa aspiração e isso moldou muita coisa na minha vida. Eu me tornei uma aluna muito dedicada, muito empenhada, quis fazer faculdade de letras, quis estudar o mundo dos livros. E isso foi se desenvolvendo comigo naturalmente. Claro, foi uma ideia que foi amadurecendo conforme eu crescia e eu me tornei escritora. E aí, na minha primeira feira literária como escritora, eu tinha um desafio, que era o fato de que eu sou bastante tímida ou introvertida. Acho que eu sou muito introvertida. E eu não sabia muito bem como começar as conversas com as pessoas na feira literária. Foi quando eu tive a ideia de distribuir poesia. Afinal, eu queria escrever para que as pessoas sentissem a mesma aquela emoção. Então eu decidi que distribuir esses pequenos pedacinhos de emoção seria uma estratégia para me conectar com as pessoas. Legal. Quando eu comecei o Poesia Grátis, esse projeto em feiras literárias, os cartões poéticos eram feitos em casa, feitos de papel colorido, que eu imprimia na impressora, recortava, dava um trabalhão recortar muito papel. Envolvia a família nessa missão. A minha plaquinha era mais simples, né? Era um papelzinho recortado em casa. Depois, eu fui aprendendo o quanto eu gostava disso. Era ver a reação das pessoas que me encantava. Então as pessoas têm as reações mais diversas quando elas recebem uma poesia. E eu gosto de abordá-las geralmente falando assim, bom dia ou boa tarde. Você aceita um poema de presente? As pessoas ficam muito confusas. Tem gente que pergunta se tem preço, se eu tô vendendo. Tem gente que se impressiona, assim. Tem gente que usa como caixinha de promessas. Vou pegar aqui um poema, assim, pra ser como se fosse algum tipo de mensagem. Mensagem do astral, assim. Da poesia. Tem gente que me conta uma história. Tem gente que lê em voz alta o poema pra mim. Que legal. Enfim, tem mais diversas reações. Porque você pega de surpresa, na espontaneidade. A pessoa não tá esperando um ato, né, de empatia. Porque, pra mim, esse projeto que você idealizou e vem realizando é um projeto muito empático, é muito envolvente, é muito marcante. Como me marcou até hoje, a gente tem meses que a gente se encontrou. E me marcou tanto que eu fui atrás de você. E na época eu falei pra você, nunca para com isso. Porque esse tipo de projeto é um acolhimento para todo mundo que te recebe, para todo mundo que te vê. E um exemplo talvez para muitas pessoas.
Com certeza. Isso, você não pode parar nunca de fazer isso. E como você foi impactada assim pela literatura e hoje em dia está impactando outras vidas, né? Eu acho que merecia, assim, talvez, sei lá, um documentário, é sério. Mas isso é uma outra questão. Mas o Poesia Grátis, e aí você estava comentando com a gente que tudo era mais simples e que essa ideia foi amadurecendo, né? Foi pegando tração, né? Digamos assim, né? E aí, onde está esse projeto hoje em dia? Com o tempo, eu fui aprendendo que poemas funcionavam mais. Porque como eu estava distribuindo na rua ou na feira, era sempre um ambiente movimentado, com muito barulho. E eu encontrava muitas pessoas diferentes, crianças, idosos, adultos, pessoas de todas as idades, pessoas que tinham o hábito de ler poesia e que não tinham. Então eu fui descobrindo que, para a Poesia Grátis, para essa distribuição gratuita, funcionavam poemas mais curtos, com palavras simples, que se conectassem a questões do emocional, da cultura, da problemática da vida de muitas pessoas. E aí eu encontrei esses 3 poemas que eu trabalho hoje, que eu espero que eles cresçam em número, mas hoje são 3 poemas diferentes. Eu também percebi que as pessoas às vezes criam mais de um, então eu associei o poema cor. Daí quando a pessoa pergunta, mas tem outros? Eu falo, olha, cada cor é um poema diferente. Então a pessoa pode pegar mais cores e ter mais poemas assim. Interessante. E aí vem já esse lado de criatividade. Você renova esses poemas ou tem uma rotatividade desses poemas? Como que é o esquema? Eu tenho tentado fazer poemas novos quando eu vou ao mesmo lugar. Então, por exemplo, aqui eu tô vindo pela primeira vez, então eu tô usando poemas que eu já apresentei. Entendi. Se eu vier novamente, eu vou tentar trazer alguns poemas novos. Eu tento fazer isso. Já aconteceu de eu voltar para uma feira e a pessoa fala, mas esse eu já conheço. Então, a partir do feedback do outro, do leitor, que são leitores agora, eu tô formando, engajando leitores para poesia, conforme eles me dão feedback, eu vou amadurecendo o projeto. Mas é claro que ele funciona como uma divulgação do meu trabalho como escritora, mas mais do que isso, ele funciona como uma experiência estética, uma experiência de poesia mesmo, que é a experiência de testemunhar a leitura do leitor. Muito especial para um autor, para um escritor ser lido. A gente fica muito feliz quando o nosso texto se conecta, emociona, faz pensar o outro. E testemunhar assim, ao vivo, a leitura do outro para o teu texto é muito especial, é muito divertido. Eu sou muito feliz fazendo isso. É muito, muito bacana. E você contou essa trajetória até chegar aqui, desse projeto, que é maravilhoso. E o primeiro livro? O primeiro livro é o Sólido, ele não está aqui com a gente hoje, ele se chama Sólido. É um livro de poesia, inspirado na ideia de modernidade líquida. Dizem que a gente vive num tempo super conectado, tudo muda muito depressa, a gente recebe uma quantidade muito grande de informações. E aí, brincando com a ideia de viver num mundo líquido, eu escrevi então Sólido. Afinal, como é que a gente se sente vivendo numa época em que a gente olha mais para a tela do que para os olhos das outras pessoas? Os poemas do Sólido giram em torno disso. Que legal. Então tem poemas sobre internet, redes sociais, sobre lidar com os vizinhos, sobre a nossa paciência com o outro, com a pessoa, com a autoridade. Legal. Foi o primeiro livro. O segundo foi o Burnoutinho, aqui. Burnoutinho. Que é um livro de poesia também sobre a nossa relação com o trabalho. Burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Quando a gente começa a dar um tilt de tanto trabalhar, né, de tanto se dedicar. E é uma questão de saúde séria, mas eu tentei lidar com isso com alguma leveza. E eu dividi o livro em 2 partes. Largar a firma e vender arte na praia. Então, são livros de poesia. São poemas que tratam a nossa relação com o trabalho, a busca pela felicidade, por sentido, significado, a nossa relação com o descanso. Então, todas essas questões, como home office, são trabalhadas no Burnoutinho. E o livro desse ano. E o que você diria para um workaholic, por exemplo? O que eu diria para um workaholic é que nós somos mais do que o nosso trabalho. A gente é muito mais do que aquilo que a gente produz, né? Quando a gente valoriza as pessoas,
a partir apenas do trabalho, da produção delas, a gente acaba excluindo muitas pessoas que talvez não estejam no seu melhor momento produtivo. Verdade. É por isso que na sociedade, muitas vezes, a criança e o idoso não são tão valorizados, porque são exatamente os grupos que não estão na fase laboral de vida. Verdade. Não produtivos, mais voltados financeiramente, exatamente. contribuindo. Não estão fazendo a roda girar, a roda sim, de dinheiro, né? E é claro que tudo que a gente faz em termos de trabalho é importante. Todos os trabalhos são relevantes. Com certeza. Mas nós somos sempre mais do que o nosso trabalho. A nossa saúde, a nossa vida, a nossa relação com o outro, a maneira como a gente trata as pessoas, isso é muito maior do que quanto de grana a gente produz no final do mês. Não, isso é fato. Perguntei porque eu sou a própria. eu também gosto muito de trabalhar. E é justamente por isso que eu tenho que pensar muito sobre isso. Senão... Sim. É como se fosse um freio pra gente mesma. E eu tive amigos diagnosticados com burnout antes dos 30 anos. Isso me levou a pensar, cara, ou eu paro agora e penso a minha relação com o trabalho antes, né, de ter um tilt, ou eu vou ter que pensar depois. Obrigada. Às vezes uma situação muito pior. De saúde muito pior. Então é melhor prevenir do que tratar. Claro, se você tem um problema, trate. É lógico. Se você está enfrentando uma questão de saúde, trate. Mas se você não está, cuidado para que você não entre. Porque não é uma questão de fraqueza, é uma questão humana. Todo mundo está sujeito a uma questão de saúde emocional, seja o burnout, seja qualquer outra questão de saúde. Sim. Então, ainda mais com essa sociedade, eu acho muito acelerada. Sim. Acho que tá muito uma coisa que eu tenho reparado, não sei se como você tem uma percepção, uma observação bastante aguçada, até me permito fazer essa pergunta para você, que é o seguinte: não sei se você tem reparado que a gente tem mania de falar assim, que os jovens que estão, por exemplo, no computador, não sei o quê, mas percebe só que as pessoas mais velhas também estão viciadas em celular, computador. Se você for parar para pensar e observar, não são só os jovens. Os jovens, hoje, eles estão nascendo já dentro dessa realidade. Agora, quem está tendo que se adaptar, que são as pessoas já de meia idade, os mais velhos, você pode reparar que eles têm também essa questão, muitos já têm essa questão de ficar vidrado no computador, no celular, Tanto é que a gente chama do X ou vovós do Zap, entendeu? Porque fica o dia inteiro lá no computador. Você percebe isso também? Eu percebo isso e eu observo muito isso em restaurantes. Quando a gente vai num restaurante e você vê pessoas reunidas na mesa, mas elas só estão ali de corpo presente, porque cada uma está conectada ao seu celular, falando com uma pessoa que não está ali. Que não está ali. Então elas estão conectadas a alguém que está distante, mas a relação com a pessoa que está próxima às vezes está esvaziada, está abalada. Eu reparo muito isso no restaurante e realmente é um problema para diferentes gerações, diferentes idades. Isso eu tenho reparado, assim, eu parei para pensar, a gente só fala do jovem, das crianças e tal, mas não, se vocês forem reparar, cara, quando você vê as tiezinhas, as vovós do Zap, tá lá, cara, E vejo também que, assim, muitos autores, escritores, às vezes, que me procuram mais uma certa idade e tal, ou, assim, de meia idade, né, pra cima e tal. Cara, é direto, Então, a gente tá falando criança, aí você falou em burnout e tal, em questão de computador, e não, gente. Se a gente for reparar e parar pra pensar, é toda a sociedade. Sim. Que talvez, você falou da questão líquida, né? A sociedade é um tempo líquido. É o quê? Um tempo líquido. A gente vive uma época líquida. Líquida, né? E realmente, isso daí, excelentes reflexões. Muitas. Muito, muito bom. Burnoutinho, excelente. O terceiro livro, A Sombra Sem Corpo, ele caminha também nessa pegada de pensar a nossa saúde, mas ele é muito mais existencial. É a história de uma sombra que surge no mundo e ela não é ligada a nenhum corpo, nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum objeto. É uma sombra desvinculada. E aí ela decide pesquisar no mundo, procurar no mundo, dar a volta, viajar, até encontrar um corpo que não tenha sombra. Será que isso é possível, um corpo sem sombra?
Eu não posso contar pra vocês o que ela encontra e descobre no final da história, senão é spoiler. Sim. Mas é um livro que fala sobre a busca por um lugar, por uma identidade, por pertencimento. E é muito legal quando as pessoas me dão feedback sobre A Sombra Sem Corpo, que é o mais novo, né? Sim, seu lançamento. Cada pessoa vê uma coisa diferente no que é a sombra, no que a sombra significa e principalmente no que significa o que ela encontra no final. Que eu não posso contar. Sim, não dê spoiler. No final dela, cada pessoa tem uma interpretação muito pessoal. A Sombra Sem Corpo. É muito interessante, porque realmente, né, A Sombra Sem Corpo. E você tem uma pegada sempre de fazer refletir, parar pra pensar, né? E isso não te causa... Porque assim, pra você colocar isso no mundo, digamos assim, pra outras pessoas, acredito eu que você com você mesma dê muito de si para esses livros. Sim. Porque é uma reflexão são reflexões e questões profundas, né? Como é esse processo? Eu acho que toda escrita nasce, em alguma medida, com o autor, tá? Por mais que você escreva uma ficção assim, muito distante da sua realidade, uma fantasia com fadas, com ETs, não importa. Tem alguma coisa de você ali. Então todos os livros têm um pouquinho de mim. Sim. De alguma forma, às vezes isso é mais planejado, às vezes é menos planejado. Geralmente eu sou muito planejadora nos livros. Tá. Então, no caso do Sólido, que foi o primeiro, eu juntei um contingente de poemas que eu tinha já escritos e busquei ali, encontrei ali uma linha temática em comum. Eu percebi vários textos que dialogavam com a questão da modernidade. Então, eu reuni os livros, os textos, de uma maneira não aleatória. Tá. Tem um significado nessa junção. No Planaltinho, eu já queria escrever sobre trabalho. Então, eu, de propósito, produzi os poemas assim. A Sombra Sem Corpo foi uma experiência muito diferente pra mim. Sim. Eu estava em casa, eu senti uma vontade muito forte de escrever. Liguei o computador e aí veio a primeira frase do livro. Um dia de verão surgiu no mundo uma sombra sem corpo. Então, me surpreendeu. Eu não costumo nem escrever prosa, eu costumo escrever poesia. Mas aí depois eu tive a ideia para a segunda frase, para a terceira. E a sensação que eu tinha enquanto eu escrevia era de que eu estava lendo e conhecendo a história ali ao mesmo tempo que eu estava produzindo ela. Interessante. Isso foi muito especial. Sim. E quando eu terminei, eu pensei, ok, eu preciso fazer alguma coisa com esse texto. E fui atrás de publicá-lo. Eu até pensei em fazer um livro de contos para incluir, mas eu entendi que A Sombra Sem Corpo precisava de um espacinho só dela. Daí eu produzi um livro ilustrado, que pode ser lido por crianças. É um livro também para crianças, mas não é um livro exclusivamente para crianças. Entendi. É um livro em que os adultos vão conseguir até perceber, pensar coisas que talvez a criança não perceba ou não pense. Sim, mas aí mesmo para criança, porque às vezes tem essas questões assim de identificação ou não com as coisas. E vai interpretar do modo que talvez ela esteja se sentindo, né? Eu gosto de pensar num livro para infância, porque a criança está na infância e o adulto tem a infância nele. Ele viveu a infância. Verdade. Então todo mundo tem alguma infância. Não, ou está vivendo a infância, ou tem a infância da sua memória. Então, sim. É esse tipo de diálogo. É um livro curativo da criança interior? Não sei, mas eu acho que a literatura ela pode desempenhar um papel muito especial na nossa relação com a gente mesmo. Então, se o leitor quiser, pode ser. Sim. Se o leitor se abrir para isso, se ele, a partir da literatura, refletir sobre a própria vida, escrever ele mesmo sobre como ele se sente, sobre aquilo que ele procura, eu acho que a literatura tem esse potencial. Também acho. Mas a gente tem que acessar esse potencial. Sim, com certeza. Em vários momentos da minha vida, a literatura foi quem salvou. Então, por isso, todo esse meu esforço é por conta dos livros dos nossos autores, sabe? Muitas vezes, foram poucas. Então, através dos livros, da literatura, da escrita, das artes, eu acho que são processos criativos que levam à cura. A gente não brinca assim, poetoterapia, porque realmente eu acho que faz parte de uma questão terapêutica, para mim. Né? Cada um, claro, vai ter a sua interpretação. Para mim foi. E tem sido ao longo da minha vida. Que bom. E que bom, entende?
porque é uma válvula de escape que muitas vezes você não consegue acessar de outras formas, né? Nem com psicólogo, nem com médico, nem com nada. Então, às vezes, a arte, a cultura, ela tem esse potencial, né? Então, eu acho muito interessante essas suas abordagens justamente por conta disso, porque você vai... É uma autocura. É uma autocura. A autocura para talvez você e para quem está lendo, para quem está recebendo esse seu trabalho, esse seu projeto. Então, eu acho muito, muito interessante. E conta assim pra gente, aonde que a gente pode encontrar você, pegar seus livros, comprar, enfim, aonde? O Burnoutinho vocês encontram no site da editora Minimalismos. O sólido, por enquanto, só comigo. Só tá vencendo o comigo. Então tem que acessar o meu Instagram, Letícia Fernandes Leal, ou o meu blog, leticiafernandesleal.com.br. E A Sombra Sem Corpo está disponível em várias plataformas. Ele está disponível na Amazon, nas lojas americanas. E eu posso falar de meu último projeto? Claro! O meu projeto mais novo, né? Meu filhote mais novo, que está nascendo agora. Não é um livro, mas é um espaço para que outros livros possam surgir. Que é a editora Xará. Mentira! Em primeira mão. Olha, não sabia, safada. Não me falou. Então, grava aí. Gente, sim. Projeto Breaking News. Tchau, 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 tchau. Novo projeto da Letícia. Simbora. Estou fundando, foi recém-lançada a editora Xará, que é uma parceria da Isabel Fernandes, que é minha irmã, que é designer. Foi a designer da Sombra Sem Corpo, né? Ela fez as ilustrações, a capa. Ela é a designer que faz todo o material de apoio dos meus projetos, essa placa, os cartões. E ela é a nossa capista, a nossa diagramadora. E eu trabalho com a revisão com leitura crítica. A gente está agora buscando por livros de poesia, mas a gente está aberta a conversar sobre outros projetos. Legal. O nosso interesse é ajudar outras pessoas a colocarem os seus livros no mundo. Tem muita gente que escreve e não tem coragem de mostrar para outras pessoas, não sabe o caminho para publicar. Tem autor que chega para mim e fala: eu não sei se eu sou escritor, eu não sei se esses textos aqui que eu estou escrevendo, eles podem ser um livro. E aí você pega o material da pessoa e caramba, ela tem um original com tanto potencial. Então, se você pensa, mesmo que lá longe, em publicar um livro, procura pela Editora Xará, procura o nosso projeto. Tá no Instagram, Editora Xará, e também tem o site editoraxará.com.br. Muito bacana, você não falou isso, hein? Então já vai rolar uma parceria aqui desde já, hein? Com certeza. Eita, é sério mesmo, tô falando sério, pô. Vindo de vocês, cara, eu só posso esperar uma grandeza. A gente tá fazendo isso com muito carinho. A gente está ouvindo autores, eu tenho ido pra internet, pra grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, perguntar: pessoal, o que vocês precisam de uma editora, o que vocês esperam de uma editora? A gente está recolhendo esses feedbacks, trabalhando a partir deles. Legal. Então a gente quer entregar pro autor livros bonitos. Sim. Distribuição na internet. O que eles falam assim de dificuldade para você? Muitos autores falam sobre dificuldade de divulgação. Então, a gente já pensou sobre isso, sobre como a gente vai assistir os autores, dando sugestões de produção de conteúdo na internet, fornecendo artes para que eles possam publicar nas próprias redes, dando assessoria de imprensa. Isso é importantíssimo. A gente já está com uma parceria de assessoria de imprensa. Isso é importantíssimo. Dos nossos autores. Então, é isso, vamos espalhar. Você pode colocar a Anne, podemos ser parceiros, quero ser parceira. Já sou, né? Não, mas é sério, porque, pô, de repente, eu tava conversando com o pessoal, porque realmente dos maiores problemas é a divulgação. Então, Letícia, deixa um recadinho aí pro pessoal que tá nos assistindo hoje. Se vocês quiserem conhecer mais ainda o meu trabalho, ter acesso aos meus livros, me procurem no Instagram, Letícia Fernandes Leal. Se você quer publicar o seu livro, procure a Editora Xará, editoraxará.com.br, ou no Instagram, Editora Xará. Vai ser um prazer conversar com você, ver os seus livros indo para o mundo também, e também ter você como meu leitor, ouvir as tuas ideias, os teus sentimentos a partir dessa escrita. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Muito obrigada, Patrícia. Conversar com você é sempre muito feliz. Obrigada, eu que agradeço a sua participação aqui conosco e nos enriquecendo
não só com informações, mas com projetos, com ideias, reflexões e poesias. Obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Parabéns a você também.